Bora começar um vídeo hoje bem diferenciado. Ultimamente vocês estão vendo sobre a possível invasão dos Estados Unidos sobre a Venezuela. Hoje também nós vamos falar sobre sobre a OTAN, nós vamos falar sobre a Rússia, o poderio bélico da Rússia, o poderio bélico americano, o poderio bélico talvez do Brasil. Seria capaz para os Estados Unidos? Seria capaz para a Rússia? Ou seria capaz para a própria Organização Tratado Atlântico Norte, que é resumido a OTAN? Hoje bora ver esse vídeo, vou explicar tudo sobre isso, sobre essa aliança militar, sobre os Estados Unidos, sobre a Rússia, sobre os outros países, talvez que não sejam membros da OTAN, e vamos falar sobre as leis do Código de Aliança. Mas antes disso, eu quero que vocês se inscrevam no meu canal, ajuda eu para chegar a 2.000 inscritos e me ajuda também com ser compartilhado esse vídeo, que é uma informação muito importante. O que está acontecendo nos últimos dias é uma operação que os Estados Unidos, através da CIA, Centro de Inteligência Americana, e também através do Exército Americano, e a Força Aérea Americana e também a Marinha Americana. Esses últimos dias veio eles enviando caça F-35. Para quem não sabe, o caça F-35 é um caça supersônico que passa a mais de 1.000 km por hora, dependendo do tipo de operação. E também ocasionando a Marinha também enviando seus porta-aviões, seus navios de combate para a fronteira próxima da Venezuela. O que pode acontecer, gente? Nós podemos viver num mundo que a qualquer momento pode estourar uma guerra mundial. O que tem leis para isso? Mas o que pode acontecer mais? Para quem não sabe, a Venezuela é o maior narcotráfico do mundo, na questão de enviar drogas para o mundo, para os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos está nas portas da Venezuela. E eu vi um vídeo recentemente, hoje à tarde, que o próprio caça F-35 dos Estados Unidos invadiu o espaço aéreo da Venezuela. O que o Donald Trump está querendo fazer? Não sei, mas se está invadindo um país, estão dá meio que uma hipocrisia, porque até quando a Rússia invadiu a Ucrânia, que a Ucrânia pertence à Rússia, não importa que eles saiu da União Soviética, não importa que eles não é mais parte da Rússia. Para mim, não é um país exatamente, é um estado é, que não quer ser dependente da Rússia. Porque a língua ucraniana ela é russa, então praticamente era também do território russo, porque ele era do antigo Império Soviético. E a Ucrânia tinha suas bombas nucleares, ogivas nucleares, mas assinou um acordo em ano de 1900 e pouco, que aí devolveu as bombas nucleares que tinha para a Rússia. Aí a Ucrânia não tem bombas nucleares mais. Mas a Ucrânia também tem através de que tinha Chernobyl, aquela tragédia que aconteceu nos anos 60, alguma coisa assim. Não lembro muito. O foco de hoje é militar, porque o navio de combate mais próximo que pode chegar, mais moderno mais ou menos, fica nos Estados Unidos, que é o Destroy alguma coisa. O submarino também. A Organização Tratado do Atlântico Norte tem uma lei. O artigo 4º, se não me engano, ele fala assim, que qualquer país membro que for atacado por outro país estrangeiro, que não pertence ao país membro, os 34 países que pertencem à OTAN tem que atacar imediatamente, tem que atacar o país que atacou. Ocasionalmente, fazendo operações conjunta com todos os membros. A última vez que foi invocado esse artigo 4, e foi uma operação, na verdade. Porque você lembra da Torre Gêmea que aconteceu? Das duas Torres Gêmeas? Da Torre Gêmeas que tinha no Nova York? Que eles mandaram o avião, então, destruiu o prédio e matou muita gente por causa dessa tragédia terrorista. Aí os Estados Unidos foi lá e matou Osama Bin Laden.
Vocês conhecem muito bem esse cara, mano. Para quem não conhece, ele foi um dos governantes daquele país que ele até morreu em Paquistão. Foi, morreu porque você já sabe. Tiro. Morreu por tiro mesmo. E o artigo 4 foi invocado ali porque fizeram uma investigação para ver foi um ataque de terrorismo. E eles descobriram que tinha dedo de Osama Bin Laden. Aí foi lá e decidiu para atacar. E na época, e quem era o presidente dos Estados Unidos era o Obama. Aí decretou para invadir. Mas será que algum dia pode acontecer artigo 4 do Código da Aliança? E se acontecer ainda contra a Rússia? Imagina contra a Rússia. E contra a Rússia, se não me engano, ele tem 5 mil e poucos ogivas nucleares, enquanto a aliança inteira tem 4 mil e pouco no total. Que a maioria são dos Estados Unidos também, a maioria dos Estados Unidos. Alguns são como a França, como a Alemanha, alguns países assim. E por que esse dia, hoje mesmo eu vi um discurso do presidente Lula falando assim que o Donald Trump não pode se intrometer no regime da Venezuela. Não é à toa que o Lula também gosta daquele amigo dele, que é o presidente da Venezuela, o Maduro. E o que nós brasileiros pode fazer nessa história? Se nós temos um presidente que não sabe colocar leis severas na questão de assassinatos, estupros e agressão à mulher ou alguma coisa mais severa, o Brasil tá virando o seguinte, tá virando poste mijando cachorro, que de vez é ao contrário. Tá vendo tudo o certo virando errado, o errado virando certo. E a perseguição só fica no quê? A única coisa que estão fazendo como STF estão prendendo gente que, tipo, tá ligado com o bolsonarismo. Eu nada contra como a esquerda, eu não sou nenhum da esquerda nem da direita, mas defendo meus valores e princípios e ético. E o assunto não era esse, mas voltando no assunto da Europa. Lá na Europa também tem o que fica em Bruxelas, que fica também o banco da organização, não a Organização Mundial da Saúde, é da organização da Europeia, União Europeia também. Também fica o banco da moeda da União Europeia. E como os países, se não me engano é 12, se não me engano, são apenas dois que não aceitaram a moeda, se não me engano a moeda é euro. Alguns, enquanto os restos aceitaram a moeda euro. E o que eu tô querendo dizer? Se o mundo não ter basta, se o mundo não ter basta nessas armas, o que acontece? Vai acontecer uma guerra mundial e as coisas já é cara aqui no Brasil, já é cara as coisas. Aí vai aumentar 30 vezes mais do que o normal aqui no Brasil. Como os outros países também, aí haverá fome e peste. Peste é doença que significa. E nós estamos vivendo os últimos tempos. Se nós não acordar e buscar o Senhor, nós nem sabemos se vai acordar vivo. Nós nem sabemos, porque a qualquer momento Deus pode puxar a sua alma, ou você sabe, o inimigo também pode te levar para baixo. Porque o mundo chega na hora que vai ter que desarmar essas bombas, esses desarmamentos nucleares. E quem vai fazer isso? Isso mesmo, o anticristo. Só que na verdade nenhum anticristo vai fazer isso exatamente. O anticristo espera que aconteça uma terceira guerra mundial e para ter quando acontece a terceira guerra mundial, automaticamente vai ter um desarmamento nuclear. Porque muita gente vai usar armas nucleares, praticamente. Outras armas também. E o serviço alistamento vai ser obrigatório para muitos aí, muitos homens de 18 a acho que a 60 anos, se não me engano. Vai ter que servir o exército. E nós? Só apenas que não pode servir o exército é aquelas pessoas que não tem condição de ir para o campo de batalha. E será que nós estamos fazendo no campo de batalha nós vencendo pela fé? Com a espada da palavra de Deus?
Será que se nós chegar lá na guerra lá, nós tentar ir com a flor pro inimigo? Porque se nós não prestar atenção, a violência sempre teve e sempre terá. Até o dia que Deus vai ter o basta disso, vai colocar o basta disso. Porque muita gente está sendo destruída por causa desses tipo de pessoas, tipo de maldade que está acontecendo. Muita gente está perdendo pessoas por causa de guerras, por causa de doença. Câncer é uma doença que está matando muita gente, matando mais do que os outros vírus que tem, como do mosquito Aedes aegypti, como a dengue, como a Zika vírus, alguma coisa assim, não sei. Num estudo sobre doença. Mas o que é a hipocrisia? Se o Brasil não tem lei, praticamente não tem lei. Se, chega, a polícia até prende, mas chega lá na delegacia com audiência de custódia, solta o cara de novo. Aí vai apronta de novo. Aí prende, solta. Quem fica preso lá, a única coisa que acontece para ficar preso é matando mesmo a pessoa. Infelizmente. É a única coisa que acontece. Por isso que algumas polícias que estavam fazendo, as polícias estão. Muitas polícias estão usando estratégia para matar a pessoa, para matar os bandidos. Porque se a própria lei da justiça não tem, só tem para contra a polícia mesmo, contra a população. Se não tem lei, fazer o quê? O Brasil não é uma infelizmente, posso falar essa palavra porque por causa por causa da diretriz da plataforma. E é o seguinte, esse foi o vídeo de hoje e obrigado por assistir até aqui. Compartilhe com seus amigos também. Por favor.